E importante, vamos começar aqui por Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, onde nós vamos pegar aqui um conselho, os conselhos de sabedoria não do mundo. Existe a sabedoria do mundo e existe a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus está na sua palavra, quando nós compreendemos, quando nós entendemos. A sabedoria do mundo está naquilo que os sábios desse mundo pensam e ensinam e coloca como algo certo e correto, e por isso nós vivemos essa confusão que nós vivemos, pessoas brigando, desentendendo, contendendo e defendendo tudo que não presta, tudo que é pecado, tudo que agrada ao diabo, como diz a frase, vivendo do jeito que o diabo gosta. E é assim que anda a humanidade e a nossa nação em especial. Nossa nação é uma nação que a cada dia defende a depravação, tudo que não presta, e agora defende até com leis até para proibir de falar contra essas coisas, porque é o que vale. Infelizmente, nós habitamos em um país abençoado por Deus, com riquezas naturais, com tantas riquezas. Deus abençoe esse país, mas um país amaldiçoado pela sua nação, que amaldiçoa com as suas escolhas, com coisas erradas, defendendo tudo que é contrário à palavra de Deus. E como igreja nós temos que andar na contramão do pecado, na contramão de tudo aquilo que as pessoas defendem como certo, como correto. Mas não é só nosso país, não, é o mundo inteiro, mas o Brasil é um país depravado, infelizmente é isso. Tanto é que a gente vê, às vezes, as pessoas vêm lá de fora de outros países que são um pouquinho mais conservadores, e chega aqui no Brasil, eles até gostam, né? Gostam da bagunça, mas não para o país deles, gostam para curtir aqui. E às vezes até as pessoas pagam um alto preço, as pessoas que querem viver correto, elas pagam um alto preço. Eu estava vendo outro dia no YouTube uma moça que ela tem um canal e ela mora lá fora, e ela falando desse problema das mulheres brasileiras que enfrentam lá fora, porque os homens olham para lá e acham que a mulher brasileira é uma mulher fácil, é uma mulher assim, quer dizer, não dá muito valor para ela não. Lá fora mal vista. Por quê? Porque o que é que a nossa mídia passa do que é Brasil? Essa bagunça que é, e que na verdade nós vemos aí a maioria defendendo, principalmente essa turma de pensadores intelectuais, só defende coisa ruim e errada, não tem nada de bom nisso. Pensam que são certo, mas só defende quando que a primeira coisa que se coloca contra Deus, contra as coisas de Deus. Infelizmente é o que nós vivemos, mas nós temos que nos focar no Evangelho, e com o Evangelho salvar aqueles que venham se converter, porque muitos vão ficar no que querem mesmo, não adianta não. Mas a gente não sabe quem se converte, às vezes até diante dessas coisas tem pessoas ali que vão acordar, abrir os olhos para o Evangelho e buscar a Deus, e parar de defender tanta coisa errada, tanta coisa ruim como certo. Bom, Provérbios capítulo 3. Esse aqui são conselhos de Deus para que nós venhamos entender. Eu vou começar aqui, o versículo que eu quero aqui é o versículo 5, mas eu vou começar aqui do versículo 1, porque já tem algo para nos ensinar muito forte. Porque ele diz assim: filho meu, não te esqueça da minha lei,
e o teu coração guarda os meus mandamentos. Irmão, isso é um mandamento para nós que nos declaramos como filho de Deus, e qualquer pessoa que se diz filho de Deus. E geralmente todo mundo diz: não, eu sou filho de Deus, eu também sou filho de Deus. Mas se você é filho, então a primeira coisa, não se esqueça da lei de Deus. O mundo tem uma lei, você mesmo tem uma lei. É a lei da tua natureza humana, da tua natureza carnal caída pelo pecado. Eu tenho uma lei dentro de mim, que é contrária à lei de Deus, mas eu tenho que me apegar à lei de Deus. E ele diz: não se esqueça, porque no dia que eu esqueço da lei de Deus, aí a lei da minha carne, a lei da minha natureza pecaminosa é quem domina, é quem age, e aí a coisa complica. Então, não te esqueças da minha lei. Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Então não se esqueça da lei de Deus. Agora também, como lembrar da lei de Deus se você não tiver ela com você? Se você não tiver conhecimento dela? Então, a primeira coisa é: busque conhecer a lei de Deus. Onde está a lei de Deus? Nas Escrituras Sagradas. Tudo que Ele estabeleceu ali, tudo que Ele colocou como mandamento, como ensinamento, é uma lei para nós seguirmos. É uma lei, é a maneira que Ele governa. Cada afirmação, cada palavra está mostrando a lei dele. A lei dele está nisso, naquilo que Ele ensina, naquilo que Ele, tanto naquilo que Ele proíbe, como naquilo que Ele aprova, como naquilo que Ele promete. As promessas de Deus pertencem à lei dele, e para vivê-las também nós temos que nos sujeitarmos aos mandamentos da sua lei. Então não te esqueça da minha lei. Bom, se você não as tem, se você não tem o conhecimento delas, não tem como você lembrar, você não vai lembrar do que você não tem conhecimento. Então você primeiro já tem que começar pelo primeiro passo, buscando conhecê-la. Todos os dias leia a Bíblia. Tira um tempo todo dia, leia a Bíblia. Procure aprender. Pastor, eu não aprendi a ler. Tem pessoas que nunca aprendeu a ler, mas sabe ouvir. Então, todo dia o missionário está pregando na televisão. Tem outros pregadores. Na internet está cheio de pregadores ensinando a palavra de Deus. Igrejas sérias, não é a pregação do Evangelho. Não pega também, porque tem uns teólogos aí sem igreja, desigrejados, que fica só ensinando bobagem. Esses caras são inimigos do Evangelho. Eles procuram desfazer o que Jesus fez, usando a própria palavra. Mas é aquela questão, né? As heresias são criadas dentro da Bíblia. A pessoa pega a Bíblia e faz o que ele quer. A apostasia é a mesma. A apostasia, a pessoa muda a palavra para o conceito que ela quer. Então, tem igrejas, pastores de igrejas sérias pregando aí, ele ensinando a palavra de Deus, e com ensinamentos, e tem para todos os tipos. Tem aquele que quer só aprender ali o básico da fé, e tem aquele que quer se aprofundar mais no estudo. Mas vamos tem bons pregadores, missionário tem pregação aí, pastor Jair tem pregação, e tem outros pastores também, aqueles outros ministérios, que estão aí com seriedade pregando a palavra de Deus, levando a palavra de Deus adiante. Então, não te esqueça da minha lei, e o teu coração, quer dizer, esteja dentro do teu coração os meus mandamentos. Então, tudo aquilo que está como mandamento de Deus, numa ordem imperativa, nós temos que ter no nosso coração. Para quê? Para que a desobediência não domine o nosso coração e nós venhamos agir na nossa vontade, contrário aos mandamentos de Deus. Quantas às vezes nós somos tentados a agir de uma determinada forma que é contrária à palavra de Deus. Vou dar um exemplo. Você ficou sabendo que alguém anda falando mal de você, e você conhece a vida da pessoa, sabe que ela também não é lá essas coisas. Qual é o pensamento natural? Qual é o natural do ser humano quando isso acontece? Eu conheço a vida desse fulano também. Ele não está falando isso de mim, mas olha, ele é assim, assim, e começa também a falar dos podres do outro. Paga na mesma moeda. Isso é normal, isso é uma coisa natural. Só que qual é o mandamento de Jesus para nós de sair? Bem dizer o que os maldizem. Então, se pelo menos você não for bem dizer, porque bem dizer é falar bem. Então, pelo menos você faça o quê?
Não fale nada dele. Ah, está sabendo? Tudo bem, vou orar por ele. Coloca diante de Deus. Orai pelos que vos perseguem. Porque aquilo também é uma maneira de te perseguir, te defamando. Então, faça seguro. Se você não quiser, não vou falar o que é de bem dessa pessoa. Eu só sei de coisa ruim dela. Como é que eu vou bem dizer ela? Não, já sei. Eu vou colocar diante de Deus em oração. Eu vou bem dizer ela diante de Deus. Como? Eu vou falar: Deus, olha, essa pessoa está falando isso e isso de mim, Pai. Deus, perdoa ela. Deus, eu sei que o Senhor a ama e quer a salvação dela. Então eu estou intercedendo pela salvação dela. Pronto, vai colocando diante de Deus, vai orando. Faça o que mandamento de Jesus. Se assim o fizermos, o que vai acontecer? Nós vamos ter o nosso Deus sendo o nosso juiz. Quando nós nos levantamos e agimos à nossa maneira, e é o que nós queremos nesse caso que eu citei, aí nós nos tornamos juiz de nós mesmos. E para nos julgar e para nos tornar justo, nós queremos nos tornar mostrando que aquela pessoa é mais errada do que nós. Parece política, né? Política é bem assim. Você já viu que político nenhum, todo político ele é muito bom nos erros do outro? Que a política é feita assim. Os camaradas ficam dizendo: porque esse fulano não presta, porque ele é assim, porque ele é assado. Às vezes o cara é igualzinho o outro, faz as mesmas trapaças que o outro, mas ele se justifica no erro do outro. E os seus seguidores é a mesma coisa, esconde os erros do seu e malha o outro. É uma coisa doida, viu? Mas eu não quero falar disso não, gente. Mas é bem assim. Mas é por quê? Porque isso é a coisa do ser humano. O ser humano é assim. Se alguém falar mal de você, e você souber que o camarada anda espalhando má notícia de você, e você sabe que ele não presta, você vai querer se justificar mostrando o quanto ele é ruim. Não, essa pessoa está falando mal disso, você não sabe quem é ela. Você não sabe o que ela fez com fulano e ciclano. Não é bem assim a conversa? É bem isso. Só que aí Jesus nos dá outro mandamento: bendiz aquele que está te maldizendo. E faz o quê? Orai pelos que me perseguem. Puxa, a pessoa está me perseguindo, falando mal de todo mundo, me defamando. Não, mas Jesus mandou eu orar. Mandamento. Só que a gente tem que ter esse mandamento no nosso coração desde antes. Porque lembrar dele, se você não guardar ele no coração, não tiver ele no coração, na hora que surgir a situação, você vai agir no teu natural. Agora, se tiver no coração, você tiver guardado: não, espera aí, a minha vontade é também falar todos podres dessa pessoa, mas o mandamento de Deus é outro, então eu vou cumprir o mandamento. Então, primeiro conselho: não te esqueça da minha lei. Isso é uma lei também. E guarde no seu coração os meus mandamentos. Por quê? Versículo 2: porque eles te trarão longevidade e anos de vida e paz. Olha só, irmãos, isso aqui é sério mesmo, hein? Lógico, é de Deus, mas isso aqui é uma coisa tão assim, tão fácil de entender, porque ele diz que os mandamentos Deus vai nos trazer longevidade e anos de vida e paz. Quantas pessoas, agora eu vou usar uma coisa atual, quantas pessoas nessas eleições não perderam a paz porque ficaram só defamando, falando mal de alguém, de um político, falando mal do partido de alguém, o outro não gostou. Aliás, tem gente que está precisando pedir perdão porque ofendeu o outro por causa do político. E diz: mas está com bronca de mim, até a família. Minha família está com bronca de mim, da família. Mas onde você falou também? Mas eu falei contra o político que ele gosta. Você sabe que você falou e ofendeu ele por causa do político, como você também ficou ofendido quando falaram mal do teu político. Tem pessoas que é assim. Perdeu a paz por causa disso. Deveria estar em paz, se tivesse guardado a palavra de Deus, se não tivesse agido na mesma moeda. Poderia estar em paz. E tem um caso pior: tem gente que perdeu a vida porque não se guardou, saiu falando, arrumou intriga, confusão, aquilo virou numa briga, partiu para a violência e alguém ali perdeu a vida. Poderia estar vivendo até hoje.
Às vezes por causa disso. Então quer dizer, se você guardar os mandamentos de Deus, a lei de Deus, os mandamentos dele, eles vão te dar longevidade, porque os mandamentos de Deus, eles nos ensinam a viver a vida dia após dia. Todos os dias nós somos tentados a agir errado, a fazer coisas erradas. Mas se você estiver no mandamento de Deus, você pode ter certeza, eles vão te guardar de fazer coisa errada e de tirar a tua paz. Por exemplo, uma vez uma senhora, uma irmã da igreja, veio me pedir oração em uma igreja que eu passei. Aqui não. E ela disse assim: eu quero que o senhor ore pelo meu sobrinho, que ele está preso. Eu falei: mas por que ele está preso? Ah, ele é gente boa, mas está preso. Eu falei: é meio complicado, gente boa está preso, mas tudo bem. Ela disse: ele namorava uma moça, e a moça não quis mais ele, e ele foi lá e matou a moça. Achei meio complicado, que só ser tão bom e matar o outro porque não quis, é só deixar ir embora. Mas tudo bem. Vamos dizer que esse camarada não sabe também, porque você sabe quando diz alguém matou alguém, a coisa é tão cruel tirar a vida de alguém, que às vezes também não olha tudo que está por trás. Às vezes aquilo não justifica, nada justifica, tem que tirar a vida de ninguém. Mas sempre às vezes teve algumas coisas a mais, né? A mais do que apenas deixar. Às vezes teve uma humilhação e a pessoa era violenta, não aguentou aquilo. Mas eu fico pensando, já imaginou se esse camarada estava preso, esse preso estava sem paz? Se ele tivesse dentro da lei de Deus, a lei de Deus é não matarás. Mesmo que ele fosse humilhado pelaquela moça, mesmo que aquela moça o desprezasse tanto e até zombasse dele, que às vezes namoro termina assim, né? O camarada começa a zombar do outro, porque o cara fica atrás de mim, eu não quero, não sei o que mais lá, eu vou zoar com ele. Mas mesmo que fosse, se ele estivesse na lei de Deus, não matarás, ele não teria matado, não teria perdido sua paz. E também, não só tirou a paz dele, como a família que perderam a moça, né? A moça perdeu a vida. A moça perdeu a vida. Então quer dizer, tem toda uma coisa, tem muitas coisas que acontecem para as pessoas, tanto a vítima quanto o agressor. Nenhum estava na lei de Deus. Porque se um tivesse ali na lei de Deus, talvez tivesse evitado. Nós não podemos nunca justificar quem comete o crime, mas também não podemos fechar os olhos, que às vezes é toda uma caminhada errada que acaba levando as coisas erradas e as coisas às vezes muito graves. E é tudo porque a caminhada fora da palavra, a caminhada fora dos conselhos de Deus, a caminhada fora da palavra de Deus. É isso que acontece. Aí acontecem as coisas ruins. Então Deus está dizendo: não esqueça a minha lei, porque a lei de Deus, se toda a humanidade andasse na lei de Deus, o mundo seria de paz. O mundo não teria os problemas que tem. Mas aí deixam a lei de Deus, defendem só coisas erradas. Só vai trazer problemas para uma sociedade, só vai trazer problemas para as pessoas. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, e escreve na tábua do teu coração. Então, duas coisas que ele diz: esse não te desampare, é que você tenha consigo, esteja no teu caráter, na tua personalidade, benignidade e fidelidade. Benignidade, nós sabemos, é a capacidade de fazer o bem. Se nós tivermos isso dentro da nossa personalidade, no nosso caráter, na nossa maneira de viver, a benignidade, essa capacidade de sermos benignos, e, meu irmão, se evitaria muitas coisas. Ninguém procurava pagar o mal com o mal, ou melhor, ninguém buscaria fazer o mal a ninguém. Então o mundo estaria equilibrado. São conselhos de Deus para a sociedade. E também a fidelidade. Se todo mundo fosse fiel nos seus negócios, fiel no seu casamento, fiel com as pessoas que estão do seu lado,
então não haveria intrigas, né? Não haveria tanta confusão, haveria mais confiança, haveria mais confiança. Quantos casamentos, irmãos, não estão em pé de guerra por causa de infidelidade? E às vezes até a infidelidade já acabou, mas a desconfiança permaneceu, porque confiança, ela é complicada. Confiança você não pode impor para uma pessoa, você não pode obrigar uma pessoa a confiar em você. Confiança você tem que conquistar, e às vezes conquistou a vida inteira, mas numa atitude perdeu. Por exemplo, uma vez uma pessoa me falou, lugar por aí, nas minhas andanças, disse assim: eu não sei, minha esposa, ela disse que me perdoou. Ele tinha sido infiel uma vez com a esposa, mas, no entanto, eu não sei onde está o perdão dela, porque todas as vezes que acontece alguma coisa, ela me joga na cara, ou se eu chego mais tarde em casa, ela já vem com desconfiança. Eu falei: te perdoa, amigão, mas você perdeu algo, a confiança. E mesmo que ela queira confiar em ti, ela não consegue se você não reconquistar, e é difícil. Que esse é o problema da infidelidade no casamento. O problema da infidelidade no casamento é porque quebra a confiança. E quando você perde a confiança em alguém, mesmo que a pessoa não vá praticar mais, mesmo que você queira confiar, mas dentro de você está a desconfiança. Será que vai fazer isso? Será que não vai fazer de novo? Não, eu quero confiar. Eu dou o voto de confiança. Quando uma pessoa diz para outra: eu estou te dando um voto de confiança, já está dizendo, ela não confia. É verdade. É verdade. Quando a pessoa diz assim: não, estou te dando um voto de confiança, na verdade ela não está confiando em você. Porque se ela confiasse, ela não falava isso. Ela não falava. Ela simplesmente confiava. Então é terrível a infidelidade. A infidelidade traz muitos e muitos problemas que nós nem imaginamos. Então, por isso que... Agora não é só no casamento, não. Isso pode ser a infidelidade, às vezes, nos compromissos. A pessoa marca um compromisso com alguém, mas em tudo ele é infiel. Aí a pessoa passa a não acreditar, não confiar mais naquela pessoa. Não posso. Já viu aquela coisa que a pessoa diz assim: eu não posso contar com fulano. Às vezes ela até faz, mas eu não posso confiar, porque de vez em quando só promete, só diz, só se compromete, mas só de boca. Quer dizer, é infiel nas suas palavras, nas suas ideias. Aí diz assim: então que não desampare, que esteja contigo sempre, benignidade e fidelidade. E ele diz: olha, coloca no teu pescoço, o teu pescoço se escreve na tábua do teu coração. Como é que você vai escrever no coração? Não tem como. Coloca isso, guarda isso no teu coração, guarda isso. E no pescoço quer dizer como se tivesse, que esteja ao teu, diante de ti, quer dizer que você esteja sempre lembrando disso, você não deixar esquecido. Porque às vezes guarda tanto no coração, mas guarda lá no fundo do baú, que até esquece. Lá quando a coisa é aquele, mas puxa, se eu tivesse lembrado, não é? Pensar assim. Versículo 4: acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Então, se a gente for benigno, se a gente praticar o bem, se a gente for fiel, nós vamos achar graça diante de Deus e diante dos homens. Você lembra a história de Daniel, quando armaram diante do rei, os outros por inveja, para jogar Daniel para ele morrer na cova dos leões?
E quando o rei percebeu que aquilo foi uma manobra para tirar a vida do Daniel, o rei ficou triste a noite inteira. E no outro dia, quase sem esperança nenhuma, mas numa vaga esperança, o rei vai até a cova dos leões e fala lá: Daniel, por acaso teu Deus te livrou da boca dos leões? Mas ele estava igual aquele cara que vai na sepultura do seu morto falar com o morto, sabendo que não vai obter resposta, mas, poxa, quem sabe ele está ouvindo, quem sabe de alguma forma. Ele foi, aí Daniel disse assim, livrou. Aí Daniel disse, porque Deus livrou ele. Ele diz, eu livrou porque eu não pequei contra ti, rei. Quer dizer, eu nunca fui infiel contra ti. E também nunca fui infiel contra Deus. Não fui injusto diante de Deus. Deus olhou para mim e viu isso. Então ele me livrou. Então o rei estava penalizado por Daniel. Deus livrou Daniel. Ele achou graça diante do rei e diante de Deus. Por quê? Porque ele era um cara fiel. Ele era tão fiel que quando os homens tentaram arrumar alguma coisa, e política é terrível, eu já disse que o caminho da política é a difamação, é um difamando o outro, e eles ficam procurando um erro do outro, um erro, uma palavra para acabar com o cara, é sempre assim. E eles fizeram isso com Daniel. Eles ficaram procurando, onde tem aqui algo para a gente difamar ele diante do rei. Só que eles disseram assim, não tem. O homem não tem um vício, o homem não tem nada para a gente chegar e acusá-lo. Então falando, só tem um jeito, a gente arrumar uma coisa contra a religião dele, porque ele é religioso demais, ele ora demais, é contra o Deus dele, fazer algo que ele não é, aí sim, está arrumado. Mas ele era fiel. Fidelidade faz com que você, fidelidade à palavra, fidelidade aos mandamentos de Deus, benignidade. Você é uma pessoa sempre procurando ser benigno segundo a Bíblia, segundo aquilo que aprendemos com Deus. Primeiro ponto, benignidade, que eu acabei de citar. De fazer o bem, é fazer o bem com quem está te fazendo mal. A pessoa está falando mal de mim, me difamando, eu não vou abrir minha boca para difamá-la nem falar mal dela. Eu estou fazendo o bem. Estou fazendo bem, que para ela nem leva em conta, mas diante de Deus isso é bem. Então eu vou achar graça diante de Deus. E se eu vou achar graça diante de Deus, Deus vai tomar a frente da minha luta. Ele vai ver onde eu estou sendo injustiçado e Ele vai ser a minha justiça. A Bíblia diz que Jesus, Ele era injuriado e não injuriava, ameaçado, afrontado e não ameaçava. Por quê? Porque Ele cada dia se entregava mais ao Pai, sabendo que o Pai era o justo juiz que ia fazer a justiça. É o mesmo conosco, é um ensinamento para nós. Aí ele diz agora, o versículo que eu quero: confia no Senhor de todo o teu coração. Irmão, não tem como a gente cumprir esses primeiros conselhos se a gente não confiar em Deus, porque o mundo ele vai nos mostrar algo tão terrível que vai fazer com que a gente fique assustado, amedrontados e começamos a agir à nossa maneira para ver se nos livramos daqueles ataques que está vindo sobre nós. Por exemplo, uma pessoa que está sendo difamada, porque é aquela parte para difamar o outro, falar mal do outro, porque ela está com medo do seu caráter ser destruído pelas más informações que o outro está trazendo. Então ela toma a frente para expor também os erros do outro, para que as pessoas façam um julgamento. Não, espera aí, não é bem assim, o outro está falando isso, o outro também é errado, então de repente não é tão certo. Mas isso é armas humanas. O ensinamento de Jesus é: estão falando mal de vocês, estão difamando vocês, então deixa de famar. E você, do contrário, vai orar. Vai orar. Porque se assim você fizer, é o próprio Deus que vai tomar a frente. Muitas das vezes Deus não pode tomar a frente de situações que enfrentamos, injustiças que sofremos, porque nós mesmos que resolvemos lidar com a situação, resolver a nossa maneira. Nós precisamos nos colocar diante de Deus e não defamar ninguém.
porque são os ensinamentos. Então confia no Senhor de todo o teu coração. Confia que Ele vai fazer justiça. Confia que Ele vai te ajudar. E depois ele diz assim, essa é a parte que eu quero, a parte B do versículo: e não te estribes no teu próprio entendimento. O que é se estribar? Se apoiar. Não te apoia no teu próprio entendimento. Todos nós temos uma maneira de entender as coisas. Algo está dando errado, nós entendemos, isso aqui vai levar ao pior. Só que antes disso nós precisamos o quê? Antes de você pegar toda a tua compreensão e confronta ela com a palavra de Deus, no que Deus ensina, no que Deus mostra. E aí você vai ter uma escolha: ou você fica com o seu entendimento apoiado nele, ou você vai se apoiar no que a palavra diz. Por isso que lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 16, capítulo 16 não, capítulo 10, no versículo 5, a parte B do versículo, ela diz assim que todo pensamento, ele deve ser levado cativo a Cristo. Ele deve ser confrontado com a palavra de Deus, com o ensinamento de Cristo. Eu penso desse jeito. Tem gente que diz assim: eu penso isso, eu penso aquilo. Mas também sobre esse assunto eu penso isso. E verdade, sobre cada assunto que nos colocarem, nós temos um pensamento sobre aquilo. Só que eu tenho que pegar aquele meu pensamento que eu estou achando, estou defendendo tanto, e eu tenho que confrontá-lo com a palavra de Deus. Se ele estiver de acordo com a palavra, então eu estou certo. Mas se em algum ponto ele está ferindo a palavra, se em algum ponto ele está... E às vezes nós estamos certíssimos, principalmente quando nós estamos indignados com alguma coisa que a gente julgamos isso está errado. Aí nós nos enchemos do nosso pensamento: não, porque não é assim, porque eu penso assim, porque eu penso assado. Aí queremos agir da nossa maneira, falar o que bem entendemos, porque nos julgamos que estamos certos. Só que esse entendimento eu não posso me apoiar nele, mesmo por mais que ele pareça lógico, por mais que ele pareça certo. Eu tenho que levar a palavra de Deus, confrontá-lo com a palavra de Deus. Se em algum ponto eu estou, algumas vezes eu estou certo numa coisa, mas na minha ação, na minha atitude, ou em muitas coisas que dentro daquele pensamento, tem muitas coisas erradas que ferem completamente a palavra de Deus. Aí eu tenho que fazer uma escolha: ou eu fico com o meu entendimento, orgulhoso nele, soberbo nele, ou me sujeito à palavra de Deus, ou me sujeito à maneira que Deus está me ensinando. Então não te estribes no teu próprio entendimento. E o versículo seguinte ele diz assim: reconhece em teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Nossa, eu enrolei essa palavra, hein? Dificuldade de falar ela. A língua agora deu um nó. Isso é o português. Reconhece em todos os teus caminhos. Reconhece que é Deus, e Ele endireitará as tuas veredas. Presta atenção. O que caminhos ou veredas representam aqui? Representa nossas escolhas, nossas decisões, nossa caminhada na vida, o decorrer da nossa vida, que nós pensamos, a direção que nós tomamos. Então ele está dizendo: reconhece Deus, reconheça Deus. Reconhecer Deus em todos os seus caminhos quer dizer em toda decisão, em todo pensamento, em tudo que você pensa fazer, em tudo que você decide fazer, em tudo que você acha. Reconheça Deus. Como é que eu reconheço Deus em todos os meus caminhos, em todas as minhas decisões? Eu vou até a palavra dele. Bom, eu penso assim, eu acho que eu vou fazer assim, mas espera aí, o que diz a palavra de Deus? E eu vou buscar na palavra, eu vou buscar o que Deus diz na palavra. Se aquilo que eu penso, se aquilo que eu estou defendendo, se aquilo está de acordo com a palavra de Deus, se aquilo está em harmonia com a palavra de Deus. Se não tiver, meu irmão, é hora de pular fora. Eu vou ficar na palavra, vou ficar no que Deus diz. Então reconhece em todos os teus caminhos. Você tem decisão, você tem sua capacidade de pensar, de achar, de entender as coisas. Mas mesmo que você se ache que está muito certo, principalmente quando você se acha que você está muito certo, então leva aquilo diante da palavra, confronta com a palavra,
Procura ver se realmente está de acordo com a palavra. Não vai já arrumando a desculpa, né? Porque tem gente já vai com a desculpa, sabe, tem assim, mas a palavra de Deus diz isso aqui está a minha. Mas se tem algo que está fora, então vamos pular fora. Então reconhece todos os teus caminhos e faz o quê? E ele é Deus, Deus endireitará as tuas veredas. Quer dizer, todo o caminho torto que você esteja vivendo, toda decisão, todo pensamento, toda maneira errada, se você reconhecer Deus, se você buscar o conhecimento de Deus, se você buscar entender aquilo através de Deus, buscar a orientação de Deus, dentro da palavra, Deus vai endireitar as tuas veredas, aí você vai andar certinho, você vai andar correto. O ruim é quando você se coloca completamente na sua própria mentalidade, no seu próprio pensamento, apoiado no seu próprio entendimento, e você diz, não, aqui eu não mudo porque eu penso assim, porque a coisa é assim mesmo, que é desse jeito, isso aqui é bom, mas a palavra de Deus, a palavra de Deus, mas vamos separar a palavra disso aqui, meu irmão, não pode estar separado, nós temos que estar na palavra. Amém, Jesus? E essa é a nossa luta, para nós vivermos uma vida, desfrutarmos de longevidade, de vida em paz, de nós acharmos graça diante de Deus, se a gente estiver praticando isso aqui. Tem mais coisas aqui, eu iria pegar até um exemplo aqui, alguns exemplos, mas eu vou ficar por aqui. Você pode ler um pouco mais, estudar um pouco mais. Se você pegar um exemplo de um homem que a princípio ele pensou fazer algo, e Deus disse, não faz do meu jeito, e ele fez, e parecia que o jeito de Deus era o errado, mas deu certo. Isaac, quando havia muita fome, ele pensava em ir no Egito, Deus disse, não vai, está em Gênesis 26, de 1 ao 14, depois você pode ler, e ver o resultado, foi muito bom, porque ele seguiu a Deus. E é isso, ficamos aqui com essa palavra.